Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E eu fui obrigado até fazer uma colinha. Tem muito assunto relevante para a gente poder passar para vocês neste comecinho de noite. Vamos falar muito aí sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece amanhã. A partida entre Vasco da Gama e Palmeiras pode ser adiada. Notícia de agora, a gente vai esclarecer para vocês toda essa situação. Iremos abordar também a situação de preparação do Vasco para o jogo e o seguinte, notícias que a gente teve importantes relacionadas ao departamento médico do Vasco com relação à possibilidade do Paiva ganhar alguns reforços, assim como uma venda milionária. O Vasco recebeu uma proposta aí multimilionária pelo Ryan, hein? Vai ser difícil de segurar. Então a gente vai falar muito sobre esses assuntos. E coloque muito atenção na situação do jogo do Vasco contra a equipe do Palmeiras. Bom, o seguinte, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Copa do Brasil, sorteio é amanhã. O nosso canal vai fazer a transmissão diretamente lá do auditório da CBF. Isto mesmo, amanhã às 14 horas o Vasco vai saber se mandará o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Perfeito? Segue a indefinição por parte da diretoria cruzmaltina de onde o Vasco mandará esse jogo. Há uma dúvida se o Vasco jogará no Maracanã ou se o Vasco efetivamente vai mandar esse jogo em São Januário. Eu prefiro jogar em São Januário. Já disse aqui. E qual a sua opinião? E por falar em opinião, eu quero te perguntar também. Você prefere fazer o primeiro jogo no Rio ou fora do Rio de Janeiro? Eu prefiro decidir a segunda em casa. E você, torcedor do Vasco? Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras. Agora a gente vira a chave, tá? E o seguinte, pessoal, esse jogo entre Vasco e Palmeiras corre o risco ainda assim de ser adiado. A CBF confirma que o jogo será em Brasília. Já foram vendidos ali mais de 50 mil ingressos para esse jogo. No entanto, devido ao calor excessivo que está fazendo lá em Brasília, na região centro-oeste, o Instituto Nacional de Meteorologia simplesmente fez um alerta de segurança e alertou para a situação climática. Isso pode gerar problemas aos atletas que estarão ali na partida. Muita queimada que está tendo lá na região centro-oeste, né? E inclusive, tá? Informação que chega agora pra gente do UOL é o seguinte, que as autoridades
Se apresentarem um laudo, né, que tenha restrições, esse jogo vai ser adiado, tá? Esse jogo pode ser adiado. Repito aqui, informação de agora. Se as autoridades ou os clubes simplesmente apresentarem um laudo, né, e nesse laudo estiver restrições, esse jogo não vai acontecer. E o seguinte, a gente passa mais uma situação. O posicionamento do Vasco da Gama é de respeitar a CBF. O Vasco, a decisão que a CBF tomar, o Vasco vai tomar. O Palmeiras, por enquanto, ainda não se pronunciou sobre essa situação. Mas vamos aguardar aí como que o governo lá do DF vai se postar com relação a essa situação. Bom, o Vasco está treinando normalmente, perfeito? O Vasco vai ter muitas mudanças no time, tá? O Vegete hoje, mais uma vez, treinou, não sentiu rigorosamente nada, vai para o jogo, o nosso Pirata. Uma das mudanças que a gente vai ter é o zagueiro de 40 milhões, né, o João Vitor, né, que retoma a condição de titular do Gigante da Colina aí, o Maicon indo para o banco, ou melhor, o Léo Pelé indo para o banco. Dupla de zaga titular hoje no treinamento, confirmando Maicon e João Vitor. Maicon pela parte esquerda e João Vitor ali pelo lado direito, perfeito? Outra mudança que o Paiva fez hoje no treinamento foi a saída do Juan Esforza. Ele testou o Cocão como titular. O Esforza não foi bem na partida ali contra a equipe do Mulambo da Gávea. Ou seja, o Cocão hoje simplesmente assumiu essa condição de titular. A gente continua falando aqui sobre a situação de Coutinho. Coutinho pode começar jogando. O departamento médico do Vasco avisa aí que Coutinho tem já condições de atuar 60 minutos ali e é estudada uma pausa ali para o Paê, que precisa se recuperar fisicamente. E para a gente encerrar aqui as mudanças aqui, Jean David hoje no treinamento foi sacado para a entrada de Ryan, tá? Ryan no time titular. Agora, o seguinte, por falar em Ryan, a gente tomou conhecimento que o Vasco recebeu uma proposta de 12 milhões de euros pelo atleta. 12 milhões de euros. A gente foi atrás dessa informação e o seguinte, o posicionamento do Vasco é que o Vasco quer primeiro fazer uma renovação de contrato com o Ryan para aumentar essa multa rescisória para vendê-lo por um valor maior, tá? No próximo ano. Mas o seguinte, o Vasco recebeu uma proposta de 12 milhões de euros. O próprio Pedrinho e o Marcelo Santana já disse a necessidade de vender um ativo do Vasco da Gama e dificilmente vai dar para segurar aí o Ryan, né? 12 vezes 6, né, em euro ali, tá dando 72 milhões de reais. É muito dinheiro. Se essa proposta chegar aqui, dificilmente o Vasco segura. Sobre o relatório do departamento médico, tá? O Jair e o Paulinho já treinando com bola em campo, tá? Houve uma melhora significativa na situação lá do Adson. O Adson volta agora em novembro, tá? A gente achou que fosse só no ano que vem. O Adson tá se recuperando muito bem, assim como o garoto, o Sclela, né? A recuperação dele tem sido muito boa aí do departamento médico do Vasco da Gama. Então a gente está passando todo o noticiário, o resumo de tudo para você, torcedor do Vasco. Dia agitado. E será que esse jogo aí do Palmeiras, de última hora aí, vai ser simplesmente adiado?
Vamos ver aí como é que vai ficar a situação. Às 21h30, live aqui no nosso canal, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!